te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Que maravilha! Pai do Senhor, meus queridos irmãos, estamos começando o seu programa Intercessão. Obrigado por sua audiência. Esta programação está no ar através do Canal 14 em Recife, região metropolitana. Também em todo o estado de Pernambuco, pelas repetidoras da Rede Brasil. Estamos nas plataformas digitais e pelas nossas redes sociais, no YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EDP Oficial. Aproveite este início de programa e já compartilhe, os nossos links com os seus amigos, familiares, para que mais pessoas sejam alcançadas pela Palavra de Deus. Neste momento, eu quero convidá-lo para junto lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 16, os versículos 25 e o 26. Se você não dispõe de uma Bíblia, você pode nos acompanhar com o texto que está aparecendo aí na sua tela. Vamos juntos? E perto da meia-noite, orando Paulo e Silas, cantavam hinos a Deus. Glória a Deus, né? Que maravilha. Meus queridos irmãos, no programa de hoje já contamos com a participação do presbítero Elton Fragoso. Paz do Senhor, presbítero. Paz do Senhor, pastor. É um prazer de estarmos de volta aí no programa Intercessão, né? Para nós é uma honra estarmos aqui, pastor, contribuindo também nesse programa maravilhoso. Que bênção, Amém. né? E também contamos aqui com a presença do cantor Ronaldo Vanderlei, solista do Conjunto Boas Novas e também canta na Berea Music, né? Sim, senhor, prazer, Pai do Senhor, de Deus. Sim, senhor, amém. Quero agradecer a Deus a oportunidade que é nos facultada, nosso pastor presidente, por nos permitir estarmos aqui, também ao senhor e toda a equipe da Rede Brasil. Deus abençoe. Que bom, né? Graças a Deus. Também hoje estamos aqui com uma novidade, né? Da Irmã Gorete Félix, ali do setor 1, Cabo, Santo Agostinho, pastor Aldir, né? Deus abençoe, pastor Aldir. Pai do Senhor, irmã Gorete. Pai do Senhor, pastor. É um prazer estar aqui também neste programa, né? Já agradeço pelo convite e que eu creio que vai ser de bênção a programação neste momento. Com certeza. Glória a Deus. Queridos irmãos, antes de nós estarmos conversando com os nossos convidados desta tarde, nós vamos orar ao Senhor, né? Vamos pedir ao presbítero Elton para estar orando ao Senhor. Amém. Oremos. Soberano e eterno Pai, queremos te louvar e te agradecer por esta rica oportunidade e pedimos, Deus, à nossa frente, nos conduz, nos abençoe nesta programação, que vidas que nos assistem neste momento possam ser impactadas pelo poder da Tua Palavra, pelo poder dos testemunhos, e eu tenho certeza, ó Senhor, que o Teu nome continuará sendo glorificado através deste grande veículo de comunicação que é a Rede Brasil. Nos ajude, nos conduza, é o que te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, o nosso tema hoje é sobre a importância do louvor na vida do intercessor, né? Já deu para perceber que hoje a gente vai falar um pouco sobre louvor. Já começamos o programa cantando louvores a Deus. Por falar em importância do louvor na vida do intercessor, presbítero Elton, Ronaldo Magorete, qual a importância do louvor na vida do intercessor? Pastor, nós entendemos que não existe como desassociar, né, na vida de um intercessor o louvor, até porque ele é uma arma que Deus tem concedido ao crente. Nós podemos ver inúmeros salmos de Davi, né, o salmista que mais escreveu, ele pode testemunhar em seus salmos
que ele enfrentou momentos de angústia, de dor, e ele venceu. Isso com o louvor, né? Nós vamos ver Davi em momentos dentro de cavernas, Davi enfrentando perseguições, enfrentando grandes inimigos, mas ele venceu, né, através do louvor. Isso foi como uma arma para a sua vida. Inclusive, o Salmo 71 e o versículos 6, 7 e 8, ele vai dizer que louva a Deus todos os dias da sua vida. É o Salmo 71. Se você puder conferir na sua Bíblia, né? Salmo 71, versículo 8. Veja o que Davi diz: encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Ou seja, isso aqui que ele está falando a Deus em um louvor, como uma oração, isso aqui é literal. Um homem que louvou a Deus todos os dias da sua vida, em angústia, em felicidade, em prazer, em sofrimento, mas ele disse aqui a Deus que sua boca se enchesse do seu louvor todos os dias da sua vida. E parece assim ser uma forma de juramento que ele leva a Deus, porque no Salmo 145, o senhor falando aqui, eu me lembrei de Salmo 145, o Salmo 146, versículo 1 diz assim: exaltar-te-ei, ó Deus, meu rei, meu, exaltar-te-ei, ó Deus meu, e rei meu, e rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Aí ele diz assim, o versículo 2: todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Aí no Salmo 146, o versículo 1 e o 2, na minha versão, diz assim: aleluia, louva ao Senhor minha alma, ao Senhor. Deixa eu melhorar aqui. Aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Agora, o versículo 2 diz: louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Isto é um compromisso, né, que o crente assume com Deus, de exaltá-lo e bendizer o seu nome. E isso a Bíblia vem mostrar que a Bíblia vem dizer que aqueles o que ligares na terra será ligado no céu, né? Então isso traz como se fosse uma resposta também, quando o crente ele começa a tanto a interceder como louvar. Isso atrai a resposta de Deus para cada aquele que toma essa atitude, né? De louvar e interceder. O louvor, a gente já viu aí que o louvor é importante na vida do crente, né? A gente vê o Salmo, por exemplo. Os Salmos são cânticos de louvor a Deus, de experiências vividas pelo salmista, né? Cada um deles cantavam experiências, cantavam louvores a Deus, buscando o socorro de Deus. Por exemplo, Salmo 121, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O senhor lembra desse louvor? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí diz assim: o meu socorro vem de Jeová, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, nem dormirá o que te guarda. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Jeová é meu protetor, Jeová é a sombra à minha direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Jeová te guardará de todo mal.
Ele guardará tua alma, Jeová, guardará tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Eu deixei agora o senhor. Ô, glória. Deu para sair. Faz tempo que o senhor. Faz tempo. Glória a Deus, né? Aleluia, né? Eles cantavam hinos de louvor, é gostoso, né? Cantar os salmos de louvor. Eram salmos que eram cantados de experiências vividas e também até salmos proféticos, né? Como vinham mensagens proféticas. Por isso que o louvor é tão importante na vida do crente, né? Que deixa ele mais sensível à presença de Deus, né? E o louvor na Bíblia a gente encontra que é usado até para a própria batalha, né? Que está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 21, né? Josafá, ele envia cantores, né? À frente para... Quer dizer, o louvor até nisso tem algo sobrenatural, porque a questão é para quem se louva, né? Então, aquele que ele louva para Deus, aquele que ele põe-se disponível a louvar para Deus, Deus ele recebe de uma forma tão maravilhosa que até em batalhas ele opera através do louvor, né? Glória a Deus, né? E, irmã Gorete, assim, a Bíblia mostra que o louvor pode abrir portas espirituais? Sim, com certeza, pastor. Eu tenho uma experiência através de um louvor, quando eu morei uma época em Palmares, e um dia eu estava em casa assim, um pouco angustiada, sem querer sair para a igreja. Aí eu falei para minhas filhas, hoje eu não vou para a igreja. E ela, por quê, mãe? Eu não quero ir hoje, quero ficar em casa. E elas se aprontaram, e manhã, vamos, manhã, não deixa a gente ir só, vamos. Aí eu disse, tá bom, eu vou me aprontar e vou. Mas aí eu disse assim dentro de mim, quando eu chegar lá, eu quero ficar bem escondidinha lá atrás, não quero ter oportunidade, não vou nem levar CD, porque eu não quero ter oportunidade de ficar lá atrás só recebendo, hoje eu quero só receber. Aí fui com elas para a igreja, cada uma foi para a União, outra foi para as crianças, e eu fui me esconder mesmo lá atrás, no cantinho lá atrás. E começou o culto, e teve a apresentação, aí teve uma hora que o presbítero escalado disse assim, eu acho que eu vi, né, assim, a nora do pastor entrando aí. Assim, quando é nora de pastor, às vezes não esquece até o nosso nome, é a nora do pastor. Aí eu vi a nora do pastor entrando aí, ela tá aí. Aí um irmão apontou assim, né, que eu estava realmente ali, e disse, vamos ouvir a irmã louvar o Senhor? E eu disse, meu Deus, eu que não queria ter oportunidade, eu estou aqui um pouco angustiada, queria só receber, e o irmão ali me deu aquela oportunidade, e eu, na hora, não sabia nem o que eu ia cantar, porque eu não levei CD, mas tinha um conjunto, né, e quando eu cheguei no púlpito só da igreja, e na hora me veio um hino. Quando você chegar no céu, não vai lembrar aqui quem você foi, nem o que fez quando estiver ali. Mesmo que tenha sua vida sendo tão provada, sofrida e chorada, no céu nada disso haverá, ali tudo é gozo, é um privilégio ali chegar, é maravilhoso. Eu continuei, é um privilégio ser pobre aqui, porém ter uma herança no céu. Morar numa casa humilde, sem nenhum conforto, mas ter a certeza que um dia vai reinar com Deus. É um privilégio andar com Jesus pelas ruas, pisando em ouro. Seu nome consta entre tantos no livro da vida. É um privilégio, santo privilégio,
momento, pastor, a unção de Deus desceu. Um hino tão simples, mas a unção de Deus, assim, tomou o ambiente, né? Várias pessoas ali chorando na presença do Senhor. E quando terminou o culto, eu ia para casa, um irmão tocou assim em mim: irmã, olha, eu não sou de chorar, não. Mas o hino que a senhora cantou, eu chorei tanto. Eu disse: foi, irmão. Porque, olha, irmã, amanhã eu já estava com os planos para fugir de casa. Já estava com as malas escondidas, a minha roupa escondida, porque eu estou passando uma necessidade tão grande, perdi emprego, os filhos pedem umas coisas, não tem, a esposa quer uma coisa, não tem. E eu já estava com tudo planejado para fugir com um amigo caminhoneiro e abandonar a família, deixar tudo. Mas quando a senhora cantou esse hino, eu disse assim: Deus, eu vou para a igreja, se tu não falar comigo, eu vou me embora amanhã mesmo. Mas quando a senhora cantou aquele hino, Deus falou comigo. E a gente não pode ter nada aqui. Pode perder tudo, mas a gente tem a fé em Deus, a gente tem riqueza lá no céu. Glória a Deus. E eu tomei uma decisão que eu vou para casa desmanchar minhas trouxas, até assim. E vou ficar com a minha família e Deus vai abrir as portas. Glória Eu creio. Se vai, meu irmão, na paz do Senhor Jesus. Como Deus trabalha, né? Através de um louvor. E Deus, Ele abre as portas através de um louvor. É extraordinário, né, Ronaldo? Essa ação de Deus através do louvor, né? Pastor. Um dia eu fui para um ponto de pregação ali na área 40. Eu fui criado na cidade na área 40, em um ponto de pregação chamado Vacaria. E no ponto de pregação eu comecei a louvar e chegou uma senhora, sentou-se e ficou ali sentada observando o culto. Ela não falou nada, ela não disse nada, ela não se comunicou com ninguém, ela ficou totalmente calada desde a hora que ela chegou até o término do culto. E quando terminou a mensagem evangelística, o pregador, ele sentiu de Deus de me mandar eu louvar mais um hino, mesmo após a mensagem evangelística. E eu fui louvar. E quando eu terminei de louvar, antes de eu terminar de louvar, Deus me autorizou a eu falar sobre restauração familiar. E quando eu falei essa palavra, quando eu terminei, a mulher ela começou a gritar e chorar, gritar, chorando desesperadamente. E ela disse: eu não vou fazer mais. E o dirigente do culto, ele perguntou a ela: mas o que é que a senhora iria fazer que não vai fazer mais? Ela fez: eu deixei em casa copos já com um chumbinho preparado com água. Meu Deus. Eu só vim aqui, glória a Deus, só ouvir a voz de Deus. E eu ia voltar para casa, ia dar o veneno a meus filhos, iria me matar, porque eu não vejo mais saída para a minha vida. E Deus usou esse irmão dizendo que há uma restauração familiar. E aquele culto ali me marcou muito, porque a gente sabe, a obra espiritual, os laços espirituais são terríveis, mas o louvor, através do louvor, Deus pode restaurar famílias, né? E eu vivenciei isso para a glória de Deus. Glória a Deus. Que bênção, né? Amém. Através do louvor, Deus abre portas espirituais e concede vitória. Né? Transforma, O senhor né? ficou aí com o coração aí queimando aí para compartilhar também alguma experiência, né? Temos algumas experiências, pastor, por misericórdia. E não tem como a gente falar de intercessão, louvor, se não falar de Davi, né? Muitas experiências. Eu tive uma experiência com a família e com louvor, né? Minha filha do meio, Lorena, ao nascer, foi diagnosticada com uma enfermidade. E foi dito que ela só poderia sair do hospital depois de 17 dias. Ainda ficaria em análise, sendo medicada. E diante daquela notícia, eu me desesperei. Eu disse: Deus, o que eu faço? E na hora o Espírito Santo bradou em meu coração: louve meu nome, que eu vou fazer maravilhas. E eu peguei a harpa cristã, pastor, o óleo, a Bíblia, fui para o hospital. E eram 3:30 da tarde. E comecei cantando na recepção do hospital. Porque cantar baixinho, cantar alto é fácil, né? Quer você cantar baixinho ali, sem incomodar ninguém, mas cantando ali. E de repente o vigilante me disse: você quer subir para onde sua filha está? Eu falei: quero. E Deus tinha dito no meu coração que ele iria me chamar. E eu subi.
E fiquei lá na recepção, ela no lugar isolado, minha esposa também, debilitada. E eu fiquei lá cantando. Pastor, eu sei que eu cantei de 5h30 da tarde até mais ou menos meia-noite. E foram 82 hinos da harpa cristã. Glória a Deus. E depois daqueles cânticos, Deus falou no meu coração: eu estou entrando aonde a medicina não pode entrar. Glória a Deus. E como um sinal de que recebi o teu sacrifício, ela vai sair do hospital hoje. Glória a Deus. E no mesmo dia, pastor, aqui não é lugar de inventar, de querer emocionar ninguém, mas no mesmo dia, pastor, ela estava em casa. Glória a Deus. Glória a Deus. E está com hoje 9 anos, e nós, é baseada com o Espírito Santo, e testemunhamos que o louvor, ele tem poder, é uma arma. Da mesma forma que Davi, quando se encontrou em perigo em Ziclag, quando todos estavam contra ele, e naquele momento ele se esforçou no Senhor, convidou Abiatar, foi a adorar, capítulo 30 de 1 Samuel, a Bíblia vai dizer isso. Ele convida Abiatar, ele pega o éfode e começa a adorar, e na adoração Deus deu a direção a ele, e no final aquilo que estava perdido se tornou vitória. É assim que Deus faz na nossa vida. O louvor não pode estar desassociado de um adorador, né? É verdade. De um intercessor, né? Claro. Né? O senhor me fez lembrar também um fato que ocorreu nas Escrituras, né? O caso de quando o rei de Israel, junto com o rei de Judá e Moab, e de Edom, eles foram para a guerra contra Moab, e eles se encontraram no deserto. E o rei de Israel disse assim: Deus trouxe a gente para morrer aqui, disse. Aí Josafá: tem algum profeta do Senhor que a gente pode consultar? Né? Aí tem Eliseu, que deitava água nas mãos de Elias. E quando foram até a presença de Eliseu, disseram assim: disse Eliseu, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, ele disse para o rei de Israel, né? Se não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria, né? Porque o rei de Israel era um rei pagão, não era um servo de Deus. Mas Josafá estava ali, eles respeitando a presença de Josafá. Aí ele diz assim no versículo 15, ora pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Ele mandou chamar um arpista, né? Para começar a cantar. Aí o texto diz assim: quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse: assim diz o Senhor, fazei nestes vales covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, os vosso gado e os vossos animais. Isto ainda é pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. E Deus deu a grande vitória conforme prometido, por causa do louvor. Verdade. O louvor abre portas espirituais para Deus manifestar a sua bênção. Né? É verdade. Glória a Deus. Eu também me lembro de um fato que aconteceu comigo. Eu já até contei essa experiência em alguns lugares quando o assunto puxava para isso. E eu me lembrei agora aqui esse fato. Eu ainda jovem, né? Desempregado, as portas fecharam, já precisando casar, querendo casar, mas como, né? Desempregado, até para falar com a moça era difícil, né? Porque na nossa época dizia que moça não é cabra, que camarada amarra junto da cerca e deixa ela lá, né? O cara vai tirar uma moça da casa dos pais, ele tem que pelo menos dar o melhor, igual ou melhor a ela, né? Mas, e aí, as portas fechadas? Ficava difícil, né? Situação apertada, jovem, e eu já tinha tentado de tudo e não sabia mais o que fazer. Não tinha mais o que fazer, né? Tentei vender, vendia livro, vendia uma coisa ou outra.
mas as portas fechadas. Eu me lembro que no encruzilhado, assim, vindo ali do Shopping Itacaruna, né, sentido Recife, e me encontrei na encruzilhada ali, eu disse, meu Deus, parei assim, disse assim, Jesus, e agora? Eu vou fazer o quê? Como será o meu futuro? O meu amanhã? E aí, Senhor? Aí me veio o hino na mente, nada sei sobre o futuro. Aí eu comecei a cantar, verdadeiramente eu comecei a cantar. Nada sei sobre o futuro, desconheço o que será. É provável que as nuvens minha luz apagará. Se estiver em maus caminhos, sejam prova de sabor. Sei que Cristo está comigo, sua graça e seu amor. Muitas coisas não compreendo, o amanhã o que será? Mas um grande amigo tenho, que minhas mãos sustém. Aleluia. 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 Glória a Deus. Eu não sabia nada do futuro. Hoje eu estou aqui. Eu estou Glória no a Deus. futuro. Aleluia. Aleluia. Era um momento que não via saída. Mas aquele hino, ele me encheu de esperança. Glória a Deus. Deus, ele é ontem, é hoje e é amanhã. Aleluia. A glória a Deus. Aleluia. Que bom, estamos sentindo a gloriosa presença de Jesus aqui. Mas eu quero dizer a você que está conosco que você pode acessar o nosso QR Code do canal Nossa Harpa e também o QR Code do canal Berea Music, né? Está aí à nossa disposição, aparecendo aí na tela. Você pode aí apontar a câmera do seu celular já, QR Code, e acessar esse canal de bênção, de louvor a Deus. O programa está gostoso, mas a gente tem que ir a um breve intervalo e voltamos em instante. Não sai daí. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, do meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. É interessante que o salmista ele disse, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ou seja, quando ele olhava para o lado direito, a bondade disse assim, estou aqui. Ele olhava para o lado esquerdo, a misericórdia disse, estou aqui. Né? Deus está sempre nos cobrindo de bênçãos e nos fortalecendo em qualquer momento da nossa vida. Qualquer dificuldade, qualquer adversidade da nossa vida, a gente pode contar com a bondade e a misericórdia do Senhor. Não é? Na leitura que nós fizemos oficial, ali relata o fato de que Paulo e Silas, eles oravam e cantavam. Né? Ou seja, eles não apenas oraram, mas também cantaram. O que isso nos ensina sobre a força do cântico com oração, Ronaldo? No momento ali da decisão, porque louvar também é uma decisão, precisa nascer de dentro de cada um de nós em querer tomar a decisão de louvar. E na decisão que Paulo e Silas toma, a gente vê que aquela decisão, a força daquele louvor que eles começaram a louvar, ele transforma o ambiente, né? Ele transforma a atmosfera do ambiente. Aquele ambiente da prisão, a gente vê que era um ambiente de tristeza, de desânimo, até de esquecimento. Porque com certeza ali tinha presos que já havia muito tempo ali e talvez tenha sido até esquecido da sociedade, né? Mas
há uma transformação de ambiente através do louvor, a força, né? E assim, e louvar a Deus na situação que ele vivia, irmão Gorete, não era tão fácil, né? Porque eles haviam expulsado um demônio de uma jovem, né? Que estava perturbando, né? Elas estavam perturbando através de um elogio, né? Esses homens são homens de Deus e tal. Mas, então Paulo e Silas, Paulo repreende aquele espírito maligno de adivinhação daquela moça e os homens, ela não adivinhava mais nada, né? Então os homens ficaram revoltados porque deixaram de lucrar com aquilo. Então houve uma libertação ali naquele momento. Aquela jovem foi liberta. E através daquela ação de Deus, aqueles homens conseguiram levar Paulo e Silas para a prisão e eles ali foram chicoteados. Quer dizer, poderia ter se revoltado contra o próprio Deus, né? Porque eu estou fazendo a obra de Deus e padecendo. Mas eles não tinham essa visão. Eles estavam preparados para enfrentar qualquer tipo de perseguição. Até porque quando a gente serve a Deus, a gente deve estar preparado para o que der e vier, né? E o Espírito Santo vai capacitando a gente para esses momentos da nossa jornada. Então, louvar a Deus numa situação difícil como aquela, não murmuraram, não criticaram e exaltaram a Deus. E é interessante, irmã Gorete, que eles não somente oravam, mas também cantavam. Porque a Bíblia diz o quê? Quem está triste, ore. Quem está alegre, cante louvores. E ali a gente não vê motivo de alegria. Ou seja, a oração talvez não, né? A oração, ela proporcionou algo extraordinário na vida dos apóstolos, certamente, e os levou a cantar, né? Que experiência extraordinária a gente vê aí na vida de Paulo e Silas, não é? Aí a gente pode ver aqui que lições ainda, irmã, podemos extrair da força do cântico com oração. Eu lembrei agora de um dia no meu lar, tem uma vizinha minha que não serve a Jesus, né? Tem outra religião e um dia eu estava no meu quintal assim, eu comecei a cantar na minha área de serviço. Cantei e daqui a pouco ela do outro lado gritou: "Ai, eu não aguento mais, cala essa boca." Aí eu disse: "Ô Glória, o louvor está incomodando o inferno." Né? Ela ficou inquieta com esse louvor e eu disse: "Jesus, como o louvor, ele é uma arma poderosa, porque ele inquieta o inferno." Né? Então, muitas vezes o crente não é só quer louvar, como está na dificuldade, na prova, não é, pastor? Uma dificuldade, uma prova, aí começa a louvar o Senhor ali, fazer consagração, né? Vou cantar tantos hinos, mas o crente tem que estar sempre preparado, louvando a Deus. Ele tem que estar com reserva, como podemos dizer, ali, né, sempre abastecido. O crente tem que estar abastecido para qualquer momento da nossa vida, dificuldade. Tanto no momento de bonança, é verdade. Não é só cantar no momento de prova, de luta. Eu estou passando uma luta, vou fazer não sei quanto dia de consagração, de jejum, de louvor. O crente, ele está sempre preparado para todos os momentos, não é? Sempre em casa, todas as noites, minha filha: "Mãe, vai cantar, vamos." Toda noite a gente dorme, a gente canta os hinos da harpa, a gente ora. Tem que ter essa base. Assim, né, irmã? Porque quando você está cantando nos momentos de bonança, quando chegar o momento da adversidade, é como que você estivesse ensaiando, né? Quando vier o momento de adversidade, o louvor já é algo tão natural na vida do cristão, não é? Que ele não vai ter dificuldade de louvar a Deus na hora da adversidade. Né? É verdade. E a força do louvor, pastor, ele leva muitas vezes até uma libertação de alguém que está ouvindo você também louvar. Sim. Porque através do louvor que sai do lábio de um crente, vidas estão ouvindo e leva isso a gerar uma fé naquela pessoa e dizer... Porque o carcereiro, ele quando vê todo o acontecimento, o carcereiro, ele se rende, né? O carcereiro, né? Ele toma a decisão através do louvor que saiu da boca de Paulo e Silas e através do mover sobrenatural que aconteceu, ele gera no carcereiro a fé de servir também a esse Deus, né? Então, o poder do louvor também gera também a libertação de vida. O senhor falando aí, e a irmã falando aqui, contando a sua experiência, eu me lembrei que no versículo 25 diz assim: "Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros," ou seja, de prisão, escutavam. E eles foram libertos, né? Eles
foram embora, mas Paulo disse, não, a gente está aqui, calma. A gente tá aqui. Que bom, né? Verdade. O senhor tem alguma experiência de louvor no momento de aflição? Sim, sim. E que Deus ele agiu, porque a gente vê que houve uma ação de Deus através do louvor, né? Porque veio um terremoto naquele lugar, as portas foram abertas e o carcereiro foi salvo, né? O senhor tem alguma experiência de louvor e poderia até compartilhar com a gente, quem sabe até cantando um dos hinos que marcou Sim, um momento desse na sua vida? Eu tive uma experiência maravilhosa. A minha mãe, ficaram 10 filhos com ela para ela criar, né? E o que aconteceu? Foram 10 filhos que ficaram com a minha mãe e o mais velho tinha 17 anos e o mais novo tinha 2 meses. Então, a escassez de comida era tão grande que levou a minha mãe a muitas vezes precisar da gente ir até portas, pedir, literalmente pedir, não tinha outra saída, além de Deus, né? E num dia ela foi socorrer minha irmã lá em Garaçu, que minha irmã trabalhava numa casa de família, e minha mãe foi socorrer ela. Lá que ela teve uma situação lá, que ela trabalhava na casa de família, tem uma situação lá de saúde, e minha mãe foi socorrer e deixou a gente. E deixou a gente no altar, porque a minha mãe ensinava sempre a gente a sempre estar com a face no altar. Porque não tinha comida, então a gente deitava todo mundo no chão na sala, e a gente começava a cantar e a orar. E aquela sala, ela ficava muitas vezes cheia de lágrimas, molhada ao chão, porque a gente cantava, orava, porque não tinha outra coisa a fazer. E ela foi socorrer minha irmã e deixou a gente, os 9, lá, orando e louvando. E eu disse assim, meu irmão Pedro, eu vou atrás de comida, eu vou pedir comida por aí. E eu saí para pedir comida. E quando eu saí na parte da manhã e deu até a parte da tarde, nesse dia, se já estava fechado, Deus permitiu que tivesse fechado mais ainda. E quando eu voltei para casa sem nada nas mãos, foi tão decepcionante para mim que eu já vim chegando em casa já assim com as lágrimas descendo, porque eu disse, eu saí para procurar, mas não consegui nada. E quando eu entro na sala, na cozinha, eu vejo meus irmãos desmaiados, porque já era na parte da tarde, de tanta fome que eles já estavam. E eu olho para o meu irmão Pedro e digo assim, ele olha para mim e fala, Ronaldo, conseguisse alguma coisa? Eu disse, Pedro, eu não consegui nada. Eu não tenho mais o que fazer. Ele fez, Ronaldo, a gente tem sim o que fazer. Vamos continuar louvando, porque Deus pode fazer. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu disse, realmente, Pedro, vamos louvar. E a gente começou, Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo, Ele só. E quando a gente ia para essa parte, e nas lutas de cada dia, quando a gente fazia assim, ó, e nas lutas, na mesma hora, Deus tomou aquele ambiente de uma forma tão Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E Deus batizou meu irmão no Espírito Santo. Glória a Deus. Deus está dizendo para você nesse dia, Aleluia. não se desespere. Glória a Deus. Abra sua boca, eu vou operar através do louvor que vai sair da tua boca, Glória a da Deus. tua boca. Deus vai restaurar teus filhos. Glória a Deus. Deus vai restaurar a sua família, a sua saúde, através do seu louvor. Essa foi a experiência que eu tive através de louvor. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Ele só. Aleluia. Glória a Deus. Vale a pena continuar, né? É. Não, amigo? Não, amigo mais nobre e digno. Não, não há, não há, nem mais humilde, mais benigno.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí. As batalhas, Deus está sempre presente. Mas se a gente está com o nosso coração aberto, mesmo como o nosso irmão Ronaldo acabou de contar este lindo testemunho, mesmo na hora da dor, da aflição e da necessidade, eu tenho certeza que ali veio a providência de Deus, veio a presença de Deus, o consolo, mesmo na falta, mas veio o consolo. Imagina se você não tivesse cantado, o que teria acontecido em seguida? Mas no louvor, né, muralhas, barreiras, né? E a intenção do inimigo é justamente travar a voz do nosso coração. E eu tenho uma mensagem de Deus para a tua vida: não permita que a voz do teu coração se cale, mas abra a boca e exalta o nome do Senhor. Né, pastor? Glória a Deus. Exatamente, o senhor falando isso aí, eu me lembrei de Ana, né? Ana, ela estava passando por um momento de grande aflição, e lá no capítulo 1 do livro do profeta Samuel, o versículo 9 em diante, diz assim: após terem comido e bebido em Siló, e estando Eli, o sacerdote, sentado numa cadeira junto a um pilar do templo, levantou-se Ana com amargura de alma e orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. A voz do coração, né? Você falou uma coisa interessante, né? Ela só falava com o coração. Só assim, no coração, no íntimo, né? E isso é muito forte, né? Não deixe o adversário calar a voz do coração, né? É verdade. E um exemplo maior está lá em Mateus 26:30, quando o próprio Jesus, antes de ir à crucificação, né? Ele convida os discípulos a louvar, né? E tendo cantado um hino. É interessante que Jesus sabia que ia morrer, né? Eita, glória a Deus. Aleluia. Eu me lembrei agora de um testemunho que eu vi, né? Ao ouvir falar de um missionário sobre na hora da perseguição, porque a gente sabe que nas igrejas subterrâneas, igrejas perseguidas, eles não cantam com a voz, eles cantam com a voz do coração, né? Eles só murmuram, né? Porque se eles falarem alto, aí eles vão descobertos. Se eles forem descobertos, eles vão ser presos. Então, muitos deles só cantam, eles se reúnem assim para cantar, e o maestro só fica, o irmão eles ficam só murmurando um hino, por exemplo. Só bem suave, só ruídos, né? Só ruído bem suave, e às vezes só na mente, né, para não ser descoberto, né? Eu vi uma história de um casal de missionários, uma família, que eles foram lançados numa cova e foram enterrados vivos, né? Vivos. E disseram ali: você ainda pode negar a Cristo, abandonar essa ideia de ser cristão, e vocês vão ser livres aí dessa morte tão terrível. E eles permaneceram firmes. Aí na hora começaram a jogar a pá de areia, né? Quando já estava chegando perto do filho, a esposa viu que o esposo balançou, disse: meu filho, vamos cantar? Aí cantaram aquele hino: eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar, as mansões deste lindo país
que Jesus foi no céu preparar. E começaram: vou morar. E a terra foi subindo, né? E cobriu o filho, cobriu ela, cobriu o esposo, e eles cantando. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vão morar. A certeza da vida eterna. É verdade. Ninguém arranca do coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmã Gorete, Jesus está aqui, né? Aleluia. Glória a Deus. Que experiência assim a senhora poderia compartilhar ainda, que a senhora recebeu respostas através do louvor? Tenho, pastor. Quando, um certo dia, a minha filha mais velha, minha primogênita, né? Ela, criança de 6 a 7 anos, ela passou dias com febre. Em casa a gente fazia todo o procedimento e aquela febre não cessava. Então fomos ao hospital, fazia medicamento para casa e foi se prolongando os dias. E a minha filha ficando uma menina assim, bem frágil, não andava, não se alimentava, bem fraca, né, só nos braços. Então foi quando um dia resolvemos ir para um outro hospital. Eu e meu esposo resolvemos levá-la para um outro hospital. E lá, quando foi examinada, um dos médicos nos chamaram e disse: olha, mãe, eu não tenho notícia tão boa não. Chegamos a uma conclusão que a sua filha está suspeita da meningite. E aquilo foi um baque, né? Para mim e meu esposo, a gente ouvir isso, né? A filha ter esse problema de enfermidade, que a gente sabe que quando, às vezes deixa sequela, né? Às vezes até a óbito. E eu disse: Deus, tenha de misericórdia. A minha filha não comia, não andava, não falava. E aquela situação foi nos preocupando. Então, ali naquele momento, prepararam ela, né? A ambulância já estava ali, disse: vamos transferir agora para o Hospital Correio Picanço. E eu fui com ela naquela ambulância, ela ali deitaram naquela maca, meu esposo acompanhando atrás. E no caminho, a ambulância ali naquele desespero, né, como vai, né, naquela ocorrência. De repente, a minha filha, ela pegou assim na minha mão, né, eu segurando assim a maca. E eu vi quando ela pegou assim na minha mão e abriu o olho e disse: maninha. Aí eu: filha, ela disse: para onde é que a gente está indo? Ela olhando assim para dentro da ambulância, disse: a gente está indo ali para um outro hospital para você fazer um exame. Foi o que eu falei para ela. E ela disse assim: por que a senhora não canta comigo aquele hino? Aí eu falei: cantar? Você quer cantar o quê? Aí ela começou, bem fraquinha, cantando comigo. Levanto as minhas mãos e posso ordenar que o mal vai embora, pra nunca mais voltar, curado vai ficar, com as mãos ungidas, não há mal que resista, tanto poder que só nos dá, recebe só quem crê. Enfermidade vai embora quando levanto as minhas mãos pra repreender. O mudo fala, o cego enxerga, o coxo anda, tudo obedece a sua voz quando ele manda. Se ele mandar, estendo a mão e o morto se levanta. É o Senhor dos impossíveis, creia agora. Deus vai usar as minhas mãos e nessa hora o surdo vai ouvir a voz de Deus aqui, porque Ele ungiu minhas mãos, a enfermidade vai sair. E ela começou a cantar esse hino comigo. Aleluia. E eu vi quando a enfermeira, né, se virou assim e disse para o motorista: oxe, a menina está cantando ali. Aí ele disse: deixa ela cantar. Eu escutei quando ele falou: deixa ela cantar. E chegamos no hospital Correio Picanço e a enfermeira disse: olha, mãe, você não vai poder entrar. Ela vai entrar para fazer uns exames e se ela ficar no internamento, a gente vem lhe avisar. E eu disse: tá certo. E ela ainda foi ali na maca e eu fui lá para um cantinho de uma árvore, pastor, que tinha lá na frente do hospital, quando meu esposo chegou. E naquela
ali na árvore, eu comecei a contar uma história a Deus, falar com Deus. E foi tão rápido, quando eu ouvi aquela voz, Maninha! E quando eu procuro, a minha filha estava na frente do hospital, em pé, segurada na mão da enfermeira. E a enfermeira, mãe, vem cá. E a gente foi naquela alegria. O que aconteceu? Ela disse, olha, mãe, eu não sei o que foi que aconteceu. A doutora ainda tirou o líquido da coluna dela, deu tudo negativo. E ela disse, tira essa menina daqui, manda ela para casa, que ela não tem nada. E eu peguei aquele papel de alta e fui para casa com a minha filha. E dentro do carro, ela, mãe, eu tô com fome. Fazia dias que ela não se alimentava, pastor. E naquele momento, né, ali a gente viu que Deus, ele operou o milagre através do louvor. Então, o louvor é realmente uma arma poderosa, né? Ele cura, ele transforma, ele liberta, ele salva, né? E eu sou agradecida a Deus por este momento que o Senhor realizou esse milagre. Minha filha hoje já está casada, tem filho, trabalha na obra do Senhor, né? Com saúde, e Deus, ele operou esse milagre. Aleluia. Glória a Deus. Acabou o tempo. Começou a esquentar agora. A gente chegou ao final de mais um programa Intercessão, né? Irmão Elton, eu quero agradecer a sua presença, né, aqui conosco. Deixa eu ficar em ligeiro tempo, suas considerações finais para a gente estar agradecendo a Deus. Amém, pastor. Eu agradeço primeiramente ao meu Deus, ao meu pastor, a honra de estar aqui contribuindo com esse trabalho, pastor, e ao convite para aqui somar. E deixo para os irmãos, né, e nessas considerações, né, uma palavra para a tua vida, né? Não te calas. Louve a Deus, porque a vontade expressa do inimigo é calar a voz do nosso coração, porque ele sabe que através do nosso louvor há grandes resultados. Então louve a Deus, continue exaltando o Senhor com muita alegria, em nome de Jesus, e queria tão somente nesta palavra. Amém. Amém. Irmão Ronaldo, fique à vontade para as suas considerações finais, né? Eu queria ver o senhor cantar, ouvir mais, mas a hora realmente sempre passou. E, senhor pastor, eu quero agradecer mais uma vez ao nosso pastor presidente, um homem que Deus tem levantado, tem nos incentivado muito e cuidado, né? Também, eu sou grato a Deus pelo nosso pastor também, ao senhor também que tem sido também para mim uma referência. Eu gosto quando o senhor diz assim, louva com carinho. Isso é maravilhoso, é centralizar o louvor, né? Não perder o rumo. E eu quero agradecer a Deus, também a toda a Rede Brasil, na pessoa do pastor Sonivaldo, né? Deus abençoe toda a Rede Brasil, toda a Berea também, Music, né? Que também tem nos abençoado muito. Eu sou grato, muito grato a Deus mesmo, por essa obra tão maravilhosa que Deus levantou aqui no estado de Pernambuco para abençoar vidas, que é a Berea e a Rede Brasil. Deus abençoe, em nome de Jesus. Irmã Gorete, também a senhora fica à vontade, né, para suas considerações finais. Amém, pastor. Também sou grata a Deus por esta oportunidade, também ao nosso amado pastor presidente, pastor Ailton, ao senhor, a toda a equipe, né, deste programa Intercessão, que tem sido de bênção no nosso lar, né, que Deus continue abençoando vossas vidas e que você, amigo ouvinte, né, irmãos também, continue louvando ao Senhor com alegria, porque Deus, ele tem bênçãos para a tua vida através do louvor. Amém, meus queridos irmãos, chegamos assim ao final de mais um programa Intercessão, né? Esse programa era para ter se estendido um pouquinho mais, mas realmente quando a gente começa a louvar a Deus, a gente desfruta da sua gloriosa presença. Mas contamos com a sua audiência no próximo sábado, se Deus assim nos permitir, 5h30 da tarde estaremos de volta aqui com o seu programa Intercessão. Vamos orar, agradecendo a Deus. Pedir uma Gorete para fazer esta oração, apresentando também os nossos irmãos que estão fazendo seus pedidos neste momento nas redes sociais, para que Deus possa dar vitória aos servos de Deus. Amém. Assim oremos. Maravilhoso e justo Deus, Pai querido. Senhor, te damos graça, Senhor, por este momento em que aqui passamos, Senhor, te adorando, te louvando, falando do teu amor, das experiências que tu tiveste conosco, Pai. Tu és o mesmo que operasse no passado, opera no presente, Pai querido. Te entregamos, Senhor, a cada um de nós que aqui estamos, Senhor, que participamos do pastor Jefferson, toda a direção, pastor presidente, todos que compõem essa emissora, Pai. Também te apresentamos aqueles que precisam, Senhor, de vitória, de resposta, seja na vida do teu povo, Senhor. Com vitória, Jesus. Vá ajudando a cada um do teu povo que precisam e necessitam. É no nome de Jesus que nós te agradecemos por tudo. Amém.
Amém, meus queridos irmãos, Deus abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e sempre. Amém.